Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nossa saudação, estamos dando início ao painel de hoje, sempre numa parceria aqui com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje um pouco sobre economia. Mais especificamente sobre a reforma tributária e ver se a gente entende algumas coisas aí, mas temos um especialista aqui junto conosco, que é o Cláudio Honor Mores, que é contador, e muito experimentado nessa área. E também vamos falar sobre cultura, que o programa sempre tem dedicado espaços, não digo generosos, mas um bom espaço dentro da imprensa de Erechim para falar sobre cultura, que é a presença aqui do Dr. Alcides Mandelli Stumpf, que é escritor, enfim, e também presidente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, falando meio de improviso aqui, mas eu acho que é isso mesmo, né, doutor? É isso aí. Então tá. Muito obrigado por estarem aqui. E sinto-se em casa, vamos conversar trocar ideias entre nós outros aqui, ou mais especificamente entre vocês. Cláudio Honor, obrigado por estar aqui. Obrigado hoje pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando a bancada com o Dr. Alcides, já cumprimentando pelo Sapateiro de Bruxelas, lançado esse livro último agora em Porto Alegre no sábado, né? E aqui no painel para nós debater um pouquinho, dar um pouquinho de conhecimento dessa reforma tributária, um assunto que me é pertinente, para os telespectadores do painel, que realmente virou um drama aí, a nível comunitário, né, a nível de profissionais, para entender um pouco dessa reforma, né? Na sequência a gente faz um resumo aí. Eu, evidentemente, não entendi praticamente nada, mas quero dizer que eu também não estou sozinho nessa onda. Eu tenho visto muitos comentários assim, de pessoas que trabalham em veículos de grandes centros, né, que também têm, não sei se trata de uma crítica, entende? Mas eles também dizem que ainda está muito nebuloso, está muito nebulosa aí a questão e que muitas alterações poderão vir, né? Na verdade, né, hoje foi votada em duas instâncias da Câmara, agora está no Senado, o Senado terá mais 90 dias para apreciar e provavelmente fará mudanças, né? Ou seja, uma estrutura nova de sistema tributário, não é, sobre as operações tributárias, mas não é todo o sistema, né? É uma parte, né? Então, acho que na sequência a gente volta ao Isso, depois nós vamos aprofundar isso aí. Dr. Alcides Mandelli Stumpf, parabéns também mais uma vez aqui sobre, eu digo mais uma vez agora aqui, porque eu pude externar pelo WhatsApp, né? O lançamento do Sapateiro de Bruxelas agora em Porto Alegre, e só para destacar que mas já foi lançado? Não, esse é um outro livro, né? O sapateiro continua produzindo no seu ofício. Parabéns. Obrigado, Di. Obrigado. Já que tu começou pelo sapateiro, está aqui o segundo livro envolvendo o mesmo personagem, que acho que é conhecido aqui na cidade. Esse livro foi editado pela Sulina, em Porto Alegre, não tem nada a ver com o anterior,
seria praticamente um Sapateiro de Bruxelas 2, vamos dizer assim, mas são crônicas, na maioria já conhecidas, raras, são inéditas, que circularam aí na imprensa local e estadual, principalmente no período ali da Covid, né? Então mas a crônica tem isso de bom, ela acompanha a evolução do tempo. Tivemos uma apresentação, uma pré-estreia, eu quero fazer a estreia oficial aqui em Erechim, na minha cidade, em Porto Alegre, a convite da editora Sulina, na livraria Paralelo 30. Quem conhece ali Porto Alegre fica ali perto da igreja Santa Terezinha, ali perto do Parque da Redenção. É uma livraria nova, muito boa com bastante espaço, reuniu aí alguma coisa em torno de 100 pessoas, muitas pessoas conhecidas. Estava lançando junto comigo o Juremir, um livro, o que ajuda a aumentar o público. E o mediador, vamos dizer assim, da conversa foi o meu amigo muito querido Gilberto Schwartzman. E tivemos a participação do presidente da Federação da Unimed, Tornilson Mai, e vários intelectuais, artistas aí do Rio Grande do Sul. Foi, para mim, até uma surpresa o dia, nesse sábado passado, dia 15, né? Isso. Esse bom público para o lançamento de um livro é um público excepcional, né? Normalmente acordam 30, 40 pessoas e também a qualidade do público, vamos dizer assim, inclusive muitos amigos velhos aqui de Erechim, amigos antigos que moram lá e foram nos visitar, o Tonho Ronchetti, o Renato Arioli, outras figuras conhecidas aqui, o Luiz Betil, vários amigos, compadres que foram até lá. Isso é muito bom. As minhas crônicas têm uma característica bem local, então eu acho que é bom para a gente, bom para a cidade da gente também. Deixa eu só entrar mais na parte física do livro. São quantas páginas, quantas crônicas? Eu digo, acho que tem 200 e poucas páginas, deve dar umas 40, 50 crônicas. 40, 50 crônicas. Tem dois... Não são longas, é boa de ler. Tem dois, vamos chamar assim, ensaios, um sobre Proust e outro sobre Dante Alighieri. Já são textos mais curtos e com aquela característica um pouco satírica desse personagem que a gente criou. São 239 páginas, né? Enfim, e as crônicas aqui, não sei exatamente. Opa, aqui tem. Aqui. O primeiro fala sem citar nomes, né? Ele fala as verdades muitas vezes. Conta os causos. Tu também escreve, tu sabe, é muito bom. O Odi, professor, mas é muito bom como o Odi tem lá o Bota, né, Odi? É bom a gente ter um personagem que às vezes ele fala as coisas que a gente gostaria de falar, mas que talvez numa linguagem mais formal não ficaria tão bom. Então o personagem facilita a comunicação e vocês sabem disso, vocês dois escrevem, são colegas da Academia Erechinense de Letras. Às vezes o personagem sai do controle do autor, né? Então isso é muito bom. No meu caso, digamos que não é o caso aqui, me deu uma sobrevida, né, enquanto cronista, para poder continuar dizendo mais ou menos aquilo que a gente, ou mais ou menos não, até mais, até do que a gente gostaria de dizer de uma forma mais direta, né? Então o pessoal leva meio que não é bem verdade e tal, mas no fundo é o que está acontecendo e é o que a cabeça do autor pensa mesmo.
Né? E a gente se socorre, é meio que eu. Né? Se o personagem pudesse contestar, ele dizia, é tudo fake. Eu não fiz nada. Os memes estão me usando. Mas parabéns realmente, e olha, um público apreciável, cerca de 100 pessoas, numa capital, num sábado de manhã, no inverno. Né? Realmente um bom público. Muito bom. É mais difícil, né? Aquele ministro famoso prender um personagem, né? Mas não sei se não vão acabar todas, enfim, sendo responsabilizados por uma ou outra coisa, né? Mas, Cláudio Honor Mores, contador. O senhor está de contador há quanto tempo? Olha, desde os 12 anos. Não contador de histórias, contador dos números. Formalmente já quase 50 anos. Quase 50 anos. Bom, não sei se nós passamos por outras reformas tributárias, outras mudanças, outras alterações. Como é que o senhor classifica a evolução dessas coisas todas que tem, evidentemente, né, isso tudo reflete sobre a vida de todos nós? Nós temos um instituto, vários institutos, mas um principal tributário no país, que apontou que após a Constituição de 88, nós já passamos de 5 milhões de mudanças em legislações. Então, o volume de artigos dá para dar em páginas 4 voltas ao mundo, então, para você ter uma ideia. A reforma tributária em questão, ela vem sendo discutida no Congresso há 28 anos, mais propriamente. Acho que nós conhecemos aqui o Rigoto, que era o grande propagandista da reforma. Exatamente. Na época dele, né? E desde lá a gente sonhava com essa reforma. Na verdade, nós todos queremos uma reforma tributária, a sociedade sempre quis, né? A ponto de alguns especialistas chamarem o sistema tributário nacional vigente como manicômio tributário, né? De tamanha é a confusão de tributos e contribuições, enfim, impostos e contribuições que tem no Brasil, né? Nós, no ranking de 196 países, nós estamos no ranking 184 em complicações para arrecadação tributária. Então, são dados interessantes, alguns dados estatísticos para começar a conversa. Para reforçar quanto? Dentre quantos? De 196. E nós estamos em? 184. Pensa um cenário... Muito bem colocado. Difícil. Assim, né? À medida que sobe, são os mais complicados. Exatamente. Hoje nós devemos beirar, o ano passado foi... Tem um software, os ouvintes podem pesquisar, o impostômetro, né? O ano passado foi 3 trilhões e 200, vou arredondar números, de arrecadação nas 3 esferas, né? Esse ano nós estamos em meados de julho, já está em 1 trilhão 650 bilhões de arrecadação, quer dizer, é uma carga tributária que no ano 22 representou 33,7% do PIB. Quer dizer, 1/3 do que produzimos no Brasil é impostos, meu caro Odi. É triste, né? Porque a gente trabalha aí, grosseiramente, 5 a 6 meses por ano, 5,5 meses, para remunerar a máquina pública, as necessidades, vamos dizer assim, do Estado, né? Sempre as 3 esferas. Né? Talvez, como eu sou neófito nessa área, mas nem tanto jornalisticamente, acho que se algo pode ficar, como é que é o ditado, não existe nada que não possa piorar, né? Talvez dentro disso tudo que foi arrecadado, o que pode piorar é que muito pouco volta. Exatamente. Né? Em aplicação para... É o sentimento da grande maioria do povo, né, Alcides? É o não receber o retorno, né? Mores, deixa eu... Posso te substituir um minuto? Aí eu vou entrar, o que a gente tem... A gente, eu digo, um leigo, como eu, como o próprio disse, confessou agora, em questão tributária, o que se ouve, vamos dizer, tem a parte boa e a parte ruim, como tudo na vida. A parte boa, eu gostaria que, se a gente interpretou bem, tu confirmasse, é a redução do número de impostos, né? Se junta, se faz, vamos dizer, vários cestos
tinha vários componentes, viram um só, né? O imposto do valor agregado. Então vamos explica para nós como é que funciona isso. Aqui no sistema proposto, né? Nós temos 3 grandes nichos, vamos dizer. Os impostos sobre a renda, que não foi mexido, imposto de renda, o mais famoso, jurídico ou física. Esse ainda virá. O governo, após aprovada a PEC 45, em definitivo no Senado, que falta, né, será promulgada no Congresso, né, em tese. Há que se haver um consenso entre senadores e deputados, porque os senadores devem mexer em alguma coisa, volta para a Câmara, e aí terá que haver um consenso para ser promulgada, né? Então, uma vez isso passando, vem a parte da renda, que é a parte do imposto de renda, da famosa tabela do imposto de renda, que há 7 anos, me parece, não é corrigida, que deixa todo mundo pagando muito imposto. Nós estamos tratando, neste momento, dos impostos de consumo. Tá? E aí tem o terceiro bloco, que é previdência e trabalhista, que também não mexe nada. Estamos falando especificamente do bloco impostos de consumo, que são 5, hoje é o ICMS no Estado, o ISS no município, o PIS, a COFINS e o IPI na União. Então, esses 5 tributos, Alcides, vão se transformar num IVA dual. O que é IVA dual? 2 tributos. Né? A CBS, que é a contribuição de bens e serviços, que será a cargo da União, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ficará a cargo do Estado e municípios. Então, esses 2 vão somar-se, vão ter uma alíquota única, e aí vem o lado positivo, né? Nós vamos tirar, hoje, algo de, não necessariamente tudo, mas algo de 5 trilhões de demandas judiciais em cima do sistema nosso hoje. 5 trilhões para um PIB na casa de 8, eu não sei exatamente o desse ano. Então, é muita discussão. Por quê? E aí o lado positivo da reforma, que, repito, acho que todos queremos, o que não queríamos é essa coisa assim, no afogadilho, né, 2 votações na noite, tudo na pressa. 80%, segundo vi declarações de deputados, nem leram, né, então aprovaram assim, de roldão. Né. Posso só fazer uma... Claro, por favor. Pelo que eu li, é assim, essas 2 votações, elas, na verdade, foram realizadas, foram juntadas em uma única, que ficou valendo pelas 2. Houve uma diferença entre as 2, porque houve diferença de votos, inclusive, mas porque houve 4 substitutivos que foram apreciados da primeira para a segunda. Então, houve uma diferencinha assim, mas tudo ali na corrida, né, deputados declarando isso. Então, o lado bom é que tira essa fragmentação tributária. Vocês não convivem com isso, mas o PIS, a COFINS, o ICM, o ISS, o IPI, é cheio de regras. Só na parte de importações tem mais de 10 mil regras. Só para vocês terem uma ideia, quantificar assim é interessante para ver o que nós, contadores, advogados tributaristas e afins, sofrem com essa... Cada produto praticamente tem uma história. Tem ICMS, mas o PIS é diferente, a COFINS é isso, o ISS é aquilo. Então, até a discussão do que é efetivamente serviço e mercadoria, que é a distinção entre ICMS, que é da geração do Estado, mas tem serviços inclusos, né, que é comunicações, e energia, etc., gera alguns desconfortos, ainda litígios, vamos dizer assim, entre as federações. Então, essa fragmentação elimina-se porque a gente passa a ter um regime não cumulativo único, seja na CBS ou na IPS. O que é isso? Eu vou pagar sempre pelo valor da nota de forma transparente. Essa é outra razão. Transparência. Hoje os impostos são por dentro, alguns, o IPI é por fora, o ICM é por dentro. O que é isso? É calculado dentro do preço, né? O IPI é por fora do preço, então, se uma mercadoria é R$100 e o IPI é 10, tu paga mais 10. Já o ICMS está embutido dentro do 100. A PIS e COFINS, ora sim, ora não, cumulativo e ora não cumulativo. Depende das situações. Então, isso pacifica-se. Tudo é não cumulativo. Ou seja, eu pago hoje e desconto a etapa anterior.
será deduzida a etapa anterior. Tá? Então, isso é importante, que no final eu vou pagar uma alíquota como se fosse o consumidor final pagando da última ponta. Né? Toda a cadeia eu fui excluindo do processo, pago só no final. Então, transparência, né, por fora. Outro fator importante da reforma é que todos os impostos citados eram basicamente na origem, no estado de origem. Agora, ficou claro, tudo é no consumo, ou seja, o estado destino. O consumidor é que vai dizer. Se um estado lá passar um ano inteiro, uma figura aqui, e não consumir nada, não vai receber nada. Okay? Sim, um exemplo grosseiro, mas... Sim, que nós temos estados, obviamente, todo mundo sabe, mais ricos do que outros estados. Exatamente. Né? Então se consome muito mais em alguns. Como antes toda a estrutura essa baseada no consumo era no estado de origem, aí nasceram benefícios fiscais em vários estados, inclusive o nosso, que são necessários muitas vezes, e guerra fiscal entre os entes federativos. Isso também se eliminou, porque a alíquota será igualitária, será única para toda a federação. Né? Então, isso são os lados bons da notícia. Né? Diminui toda essa insegurança jurídica, elimina bastante dessas confusões, vamos dizer assim, judiciais. Né? Isso quer dizer, bem, Maurício, isso quer dizer que se eu e o Dr. Alcido nós comprarmos aí 1 quilo de feijão, nós vamos saber quanto de feijão, quantos gramas de feijão nós estamos comendo e quantos gramas de números e de impostos nós estamos comendo. Essa é a expectativa da reforma. Vai ficar claro como é. A gente vai saber. Né? O Alcides, que viaja aí também muito para o exterior, lá a gente sabe. O valor do produto, do serviço, é desassociado da questão tributo. Nesses países aí, já que gostam de números, eu gosto muito, né? Já deu para perceber, 178 países adotam o IVA. O IVA dual, no nosso caso, é imposto sobre o valor agregado ou adicionado. Então, eu só pago imposto sobre o que eu agrego e eu desconto as etapas anteriores, que fica de uma forma com mais justiça. E está estabelecido em quanto? Não está estabelecido. Não está? Será... Nós teremos aí, tu falaste no início, né, Odi? É só uma votação da estrutura. Nós teremos, provavelmente, 63 leis complementares e algumas leis ordinárias. Tudo que for da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é de gestão da União, terá regulamentações através de leis ordinárias. E o IBS, que é a parte do Estado e do município, será regulado por leis complementares. Inclusive, as próprias alíquotas da União, do Estado e município não estão definidas. Cada ente poderá fazê-la. O Congresso Nacional vai nos dar uma taxa de referência, uma alíquota de referência que informalmente fala-se em 25%. Tá? Na soma de todas, terá que estar em torno de 25%. Né? Nós teremos 3 alíquotas, uma de referência, ou padrão, uma redutora, que vai equivaler a 40% dela, por exemplo, se for 10, eu só pago 4, né? E uma zero. Depois tem regimes especiais, que a gente fala no próximo bloco. Né? Então, essas alíquotas ainda, meus caros, não está, telespectadores, definida. Então, a gente, por informações não oficiais, se imagina uma alíquota alta, porque vamos somar aqui média de ISS 3, média de ICMS, no estado hoje é 12, para fora do estado no estado é 17, fora do estado é 12 ou 7, né, dependendo das situações. Só essas duas, nós já vamos falar de algo em torno de 20, ou 18. Depois tem o PIS e COFINS, que vai de 3,65 a 9,25 hoje. Então, por isso que se imagina que essas duas, CBS, federal, e IBS, estadual e municipal, substituindo o ICMS e o ISS, somem algo na casa dos 25%. Doutor, é mais fácil entender essa história ou criar uma história eu acho pelo que, sapateiro? Vamos dizer, essa é aparentemente, né,
e acho que é o que todos os brasileiros estamos esperando, contribuintes de primeiro mundo recebendo serviço de quarto mundo. Essa, vamos dizer, a parte boa. A parte ruim, essa reforma também é só para o público saber se a gente está bem informado. Ela não foi concebida, como tu disse, de uma hora para outra. Ela foi estudada, ela tem 30 anos que ela tramita, teve economistas, pensadores da economia que colaboraram. O que eu ouvi falar, e ouvi falar por gente qualificada, e eu gostaria que tu confirmasse ou não confirmasse, é que agora no finzinho, na hora de apresentar o produto, vamos dizer assim, houve uma alteração não na quantitativa, mas uma alteração na forma de retorno, que não estava dentro dessa ideia dos 30 anos, que era uma ideia muito mais de liberar a economia, soltar, fazer ela andar de forma mais simples, e que agora, nesse acabamento, aí entrou aquela situação ideológica de concentração na mão do governo central para voltar e manter aquela velha prática do me dá um pouquinho que eu te ajudo, e me dá mais, eu te ajudo, tu me dá um pouquinho, e aí nós vamos. Isso procede. Tu observa isso? Procede, assim dizer. Infelizmente, a centralização da arrecadação é gigante, porque a CBS é da União, a alíquota será única com o IBS, e será criado, isso por lei também complementar, Conselho Federativo. O Conselho Federativo terá representantes dos estados e municípios, definirão, num Conselho Nacional, não é, as alíquotas igualitárias para os estados e municípios, não é, centralizando lá. Esse Conselho Federativo, por si só, já tem cunhos políticos ali, né? E a última versão, que não está escrita, mas está negociada, isso se fala bem e fortemente, é que os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro evocaram o direito do voto em Minerva. Ou seja, eles terão peso, mesmo que os 27 e o Distrito Federal estejam ali, eles representarão 60% da deliberação. Então, ou seja, o risco é não só da centralização excessiva, que por um lado tem o lado positivo, a nível de software, sistemas, a nível de controle, a nível de... Isso a gente não pode ser contra, mas nós estamos perdendo muito da nossa autonomia, né, como ente federativo, né, como Estado. Não é? A gente vai ficar com riscos muito grandes se realmente passar dessa forma. E foi a condição para que esses três governos, esses três estados, orientassem suas bancadas a votarem a favor, eles ter preponderância nesse Conselho Federativo. Então, sim, tem cunhos ali diversos, né? Interesses econômicos, etc., políticos, etc. Uhum. O senhor referiu quantos impostos ali? 7 ou 6? 5, basicamente. 5, né? Né? Eles vão ser sintetizados em 2. Tá? Não pode esses, sabendo da voracidade por impostos e tal, não só aqui no nosso país, mas em tudo, eles estarem camufladamente, sendo inseridos nesse... Agora não vai ter mais 3 impostos federais, vai ter 1. Né? Eles não podem estar entrando junto aí? Pode. Lembra que se somando? Lembra que eu falei no início, além da parte de renda, que não foi mexida, e toda a área de previdência, que não foi mexida. Isso aí tudo segue. Ou seja, o custo do Brasil não se altera. Ele aumenta pelo sinal. Todos os cálculos preliminares, se a alíquota for na casa de 25%, há uma tendência de desonerar um pouco a indústria, que é justo também, né, pelo peso que ela já tem, mas aumenta na área de serviços, todos os profissionais liberais, prestadores de serviços que hoje geram na casa de 14% a 33%, a 16%, 33%, cálculos preliminares já chegam a 28%, a 32%,
já a carga na área de serviço. Né? Tá? Na área agrícola, então, há uma isenção para produtores até 3.600.000 reais por ano, é um belo do número, mas há tributações, inclusive há previsão, meu caro Odi, de novos tributos, novas contribuições nos estados sobre coisas naturais, por exemplo, produção agrícola, extrativismo mineral, né, extração que vai ter uma... Mas isso vamos pegar, digamos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sim. Cada estado fica autônomo de criar as suas... Eles estão com autorização para criar um a mais. Tá. Mas aquela história do voto de Minerva ali, não é para, digamos, de São Paulo, Minas e Rio, não é para unificar um imposto dos estados como uma espécie de único? É verdade. A CBS e a IBS, que é que une os estados, mas todos os estados têm essa, vamos dizer assim, prerrogativa de criar um imposto particular, porque são situações pontuais de cada um. Por exemplo, onde tem extração de petróleo, eu posso criar uma específica para mim, tá? Onde tem minério de ferro, eu posso criar Mas se a maioria dos estados não aceitarem isso? Ah, bom, aí não passará, evidente. Tá. Né? Mas eles têm uma autorização até aqui, prevista na PEC 45/19, então, né, Alcides? Ela já veio sendo discutida recentemente em 2019, né, então aprimorada agora. E, pasmem, tem mais um imposto sendo pensado, o imposto sobre energia ou iluminação pública para os municípios. E os municípios foram autorizados a realinhar o valor dos imóveis para que o IPTU, que a gente paga hoje, seja pelo valor atualizado dos imóveis. Então, se nós pegar só por aqui, iluminação pública e IPTU, nós já vamos ter aumento da carga tributária municipal. Mas o IPS, a fração que vai substituir o ISS, também. Então, há sim cálculos preliminares, ou seja, como tu induziste a pergunta, vai aumentar a carga tributária, sim. Pois é, aí está, assim, o senhor tem 50 anos de experiência nessa área. Todos nós temos as nossas preferências ideológicas, políticas ou partidárias, enfim, desvestindo-se de tudo e vestindo-se apenas como na condição de contador, de técnico, né? E olhando apenas para o Brasil, né? Vamos apagar quem está no poder, quem esteve no poder, enfim, quem poderá estar. A coisa vai melhorar ou vai piorar? Para o consumidor, para os brasileiros. Porque, assim, eu sei que tudo pode mudar, mas assim, hoje, com o que o senhor percebe? Não, em termos assim, até profissionalmente, haverá o período de transição, né, onde já respondo ali, começa de 26 a 32. Tá? Então, até o ano 26, não terá nada. Tá? Esses 2 anos é para acomodar essas legislações necessárias que vão regulamentar a PEC 45. Então, nós vamos ter essa transição. Nos primeiros 2 anos vai se cobrar 1%, 0,9% na CBS, 0,1% para fins do IBS, né? E depois, a partir de 29, é que começa a diminuir alíquotas do ICMS e ISS e aumentar o IBS. Né? Vai fazendo a transição até que em 2033 eles desaparecem. Né? Então, em termos profissionais, o argumento é que diminui a burocracia. Sim, diminui a burocracia. Para o contador, acho que vai melhorar. Diminui as questões judiciais, né? Diminui. Então, diminui toda a parte burocrática, sim. Mas o que vale para nós brasileiros, isso pesa 0, alguma coisa. Né? O que realmente nos interessaria, e aí vem a sua pergunta, Odi, é a redução da carga tributária, que estava em 33,7% o ano passado, e que se falava que o ideal seria os 20%, que é mais ou menos países civilizados ou têm, com exceções de regimes, e aí vem questões ideológicas. Por exemplo, os escandinavos lá é 70%, mas lá eles têm tudo. Você não precisa nada, né? Você tem até onde morar, então é diferente, são mentalidades diferentes. Mas numa economia liberal, numa economia de livre mercado, a carga tributária devia ser menor. Por quê? Mas por que não reduz? Porque o tamanho da cabeça do Estado é muito grande.
os serviços públicos, federal, estadual e municipal, são muito pesados, né? Então, a carga que pagamos é para manter essas estruturas pesadas. Eu penso, no meu ponto de vista, que vai piorar para o Brasil a questão do custo tributário não ser reduzido. Entende? Isso significa mais esforço humano, mais trabalho indo para atividades que normalmente não agregam valor. Como disse o Alcides há pouco, né, doutor? Os retornos são baixos, né? Ou pífios, né? Então, é para manter máquinas, né, burocráticas, e a gente fica realmente preocupado, né, com essa sua pergunta, né, Odi? Eu penso que, não, repetindo, se não houver redução da carga tributária, não melhoramos a situação do país em qualquer situação, qualquer regime. Tem que reduzir a carga tributária antes ou o tamanho do Estado antes? Olha, uma pode provocar a outra, né? A reforma administrativa que está lá adormecida também, para dar uma enxugada nas máquinas e deixar o essencial para o serviço público, educação, saúde, né? Essas questões mais essenciais para a população, e tirar um monte de penduricalhos que não há necessidade, que a gente vê em países desenvolvidos, né? O Alcides deve ter exemplos muitos, né, Alcides? Posso, né? Não é justo o que a gente faz aqui, pagando coisas que não têm sentido, né? Tem absurdos aí, né? Mas, enfim, não vamos entrar em detalhe, né? Mas, assim, o que vem antes? É uma boa pergunta. Eu diria que se a gente cortasse o tributo, obrigaria o Estado a reduzir a seu tamanho. Será? Né? Obrigaria. Ou o que acontece hoje? Hoje não diminui e aumenta a dívida. Então, a dívida hoje é beira 75% do PIB. A dívida do país é gigantesca. Então, boa parte do que arrecadamos, telespectadores, cerca de... minha ignorância, porque de repente tem pessoas que também estão na batida que eu estou aqui. Essa dívida nós temos que pagar para quem? Hoje ela é essencialmente nacional. Uma época, lembro do Fundo Monetário e tal, isso. Nós tínhamos dívidas internacionais. Hoje é basicamente no sistema local. Né? Bancos locais e os famosos títulos do que o governo emite, né? Títulos da dívida pública, que são comprados, não é, para vencer daqui 30 anos, 40 anos, com taxas de juros baseado na Selic, hoje 13,75, né? Então, que virou uma boa fonte de aplicação, não é, que está aí nas casas especializadas. Então, a gente marcha várias vezes aí, porque a gente paga hoje cerca de 450 bilhões de tudo que é arrecadado para juros da dívida do governo. É justo? Por isso que não temos retorno. Assim, É por isso que fica difícil de entender, pelo menos na minha lógica e na lógica de outros que pensam como eu, se fazia a reforma tributária assim completamente dissociada da reforma administrativa. Fica difícil. Fica difícil imaginar que nós vamos pagar menos imposto se o Estado não emagrecer. Exatamente. Né? eu recebo um recado do meu personagem Bota, que estava adormecido aí, diante do que foi explicado aqui, né? Assim, considerando que é uma tendência isso, né? Ele conclui que ainda bem que levaram apenas 30 anos para criar esse mostrenco, porque talvez se pensassem 60 anos, nós estivéssemos com... Mas enfim, vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito
Muito bem, de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Sicredi. Nós estamos prazerosamente aqui com a presença do Cláudio Honor Mores e também do Alcides Mandelli Stumpf, ambos com grande conhecimento das suas respectivas áreas. Vamos voltar ao Cláudio Honor Mores, que é contador, uma experiência aí de 40, 50 anos, aí nos dê mais, aprofunde um pouquinho mais, depois nós vamos tentar viajar com o Dr. Alcides para a Europa. Então, o outro tributo previsto é o IS, o Imposto Seletivo, né? Esse imposto seletivo, dos dois, falamos de dois até agora, é o terceiro, que é o seletivo. Esse, então, será usado para... Ele foi concebido, né, para ser uma alíquota específica para tudo que prejudicar a saúde e o meio ambiente. Então, imaginem alíquotas mais pomposas, né, para os famosos cigarros, bebidas, não é, agroquímicos, algumas coisas que envolvam prejuízos a essas áreas. Então, e também ele pode ser um fator de regulação em questões de fronteira internacionais de produtos para regular a entrada ou saída de produto que gere desconforto em competitividade internacional, ele vai ser usado. Então, temos mais esse IS, né? O ISE também, como diz, mas é IS, Imposto Seletivo. Tá? Junto dessa reforma, foi preservado todas as questões da Zona Franca de Manaus e das zonas de livre comércio até 2073. Né? Então, isso vai ser preservado. O Simples Nacional, que hoje, dos cerca de 8,5 milhões de empresas que tem no país, 90% são simples, cadastradas no Simples, cerca de 90%. Então, ela está preservada um regime especial, quando paga um imposto único. Então, vai ser feita uma alíquota única ali, mas a empresa que optar pelo Simples, ela poderá optar por entrar no regime não cumulativo. Então, ela poderá escolher, né, fazer a conta, o que é vantagem ou não é vantagem, continuar pagando assim. Os regimes tributários são mantidos, o lucro real, o lucro presumido, o Simples, né, esses regimes continuam, regimes tributários. Um ponto que não está sendo muito falado, mas que está bem complicado aqui no texto e poderá sofrer mais remendos, vamos chamar assim, ou mudanças, é a questão da sucessão de heranças. Né? Hoje, nós temos alíquotas estaduais, aqui no estado 4% em vida, 6% em causas-morte, na transferência de bens a herdeiros, sucessores, enfim, inventário. Né? Já está claro aqui que será uma alíquota progressiva, de acordo com o patrimônio do decujus, ou se for em vida. E o Senado Federal vai estabelecer o teto da alíquota. Então, informalmente, já tem uma legislação que barra em 15%. Né? 15%. Só do imposto de transmissão e TCMD, intervivos e causas-mortes. Tá? Então, eles mexeram nisso também, Alcides. Então, é mais uma fonte arrecadatória que vai aumentar a carga. Né? Esse é outro ponto que nos deixou preocupados aqui, porque depende agora de esclarecimentos. Né? Vão ser criados 3 fundos federais e um a nível estadual e federal. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que é uma grana que vai ser 8 bilhões por ano, até chegar a 32 bilhões, que se destina a contemporizar desequilíbrios regionais, gerido pela União. Né? Um fundo específico para a Amazônia e um fundo específico para os benefícios e incentivos fiscais. Essa é outra mordida. A partir de 33, ninguém poderá ter mais nenhum apelo de incentivos fiscais. Então, todos os incentivos fiscais devem morrer em 2032. Por exemplo, aqui no estado nós temos um maravilhoso, que é o Fundopem, o Integrar Fundopem. Então, ele vai se preservar até o ano 32 e este fundo vai fazer o pagamento, a compensação para o Estado da perda que ele terá de arrecadação por manter esse fundo
esse incentivo até o ano 32. E cada ente federativo deverá criar o Fundo de Combate à Pobreza. Então, esse será feito pelo Estado e municípios, com arrecadação, com destinação de uma parte do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que daí será composto e gerido pelo Estado. Então, esses recursos, quando vão sendo centralizados, sendo geridos, e aí entra aqueles conselhos, tudo aquilo para definir, claro, a gente entende o valor social, a importância, mas dificulta muito a gestão. A cesta básica, em tese, alíquota zero, não terá, tá? Se prevê um cashback, que acreditamos não vigorará, o Senado deve... Porque era assim, ou tributa a cesta básica com alíquotas reduzidas, como tem alguns itens aqui, que é 40% áreas de saúde, áreas de transporte, né, tem educação, né, tu paga só 40%, e alguns alíquota zero, que são instrumentos, por exemplo, de medicina na área dos deficientes, né, é alíquota zero, tem o PERSE, que são programas de apoio à recuperação ainda, efeito Covid, mantém a alíquota zero. Cesta básica, alíquota zero. Então, se a cesta básica ficar preservada na alíquota zero, o cashback talvez não vingue. O que era o cashback? E até de difícil operacionalização. Cada brasileiro que fosse comprar, teria que pôr o CPF na sua compra, na sua nota, e como tem aqui no Estado, hoje no Estado nós já temos uma devolução de ICMS para famílias de baixa renda. Nós teríamos algo federal de devolução de tributo à família de baixa renda. Então, acho difícil essa operacionalização, acho complexa, então a alíquota da cesta básica continuando zero, talvez fique melhor, não é? Mas ainda não sabemos os itens. Será definido em lei complementar os itens da cesta básica, que não deverão fugir ao que é hoje. Então, hoje, meu caro, deixando um espaço para a importante viagem do Dr. Alcides, um super resumo aos nossos telespectadores. Nós podíamos nos encontrar em breve aí, quem sabe assim que o Congresso retomar o Congresso está em recesso. Quando ele retomar, o assunto vai ser retomado, obviamente, né? Claro. E quem sabe a gente já deixa alinhavado aí para falar novamente. Só nos chamar que estamos à disposição. Então tá bom. O que me deixa... Vamos para a Europa. O que deixa um pouquinho preocupado, tem alguma coisa que não me preocupa, essa que vai terminar em 2073, acho que não estou muito preocupado com ela. Mas o que me deixa preocupado assim, é que depois de te ouvir, não se percebe assim vou chamar assim, uma liberalização da economia, ao contrário. Parece que está se estimulando a pessoa a não crescer. Tu tributa herança. Então se eu vou ter cargas tributárias, porque que interesse eu tenho de deixar a herança, vamos dizer assim, se a herança não vai para os meus filhos? Quer dizer, uma série de coisas que vai te dando pistas que talvez seja melhor tu não produzir, tu entende? Isso é extremamente preocupante, né? É óbvio que tem que estimular, tem que ajudar os pobres, tem que ajudar quem não tem recurso, mas isso não pode se transformar numa situação permanente, porque não existe nenhum país que vai bem nessa forma, que vai mal tem, a gente conhece. Então, realmente, eu acho que eu tenho sérias dúvidas se isso vai melhorar ou vai piorar. Eu já fui mais otimista, né? Agora, o senhor tem condições de fazer uma síntese aí de 5 minutos aí sobre a viagem para vários países? Não, mas o senhor não viu nenhum bicho desse fora assim, não? Mas acho que o assunto foi extremamente... Faz o seguinte, me convida de novo na outra, porque eu gostei muito de ouvir isso aí. Como é que foi a sua revoada por vários países? Pois é, eu tive, na realidade, por um período aí de uns 10 dias, quase 2 semanas, na Inglaterra, estudando o sistema de saúde inglês, que é extremamente interessante e que eu precisaria mais ou menos do tempo do Morris
para explicar como ele funciona. O fato é que ele funciona tão bem que 95% da população dispensa qualquer serviço que não seja o serviço estatal, que na realidade não é estatal. São empresas privadas que recebem um per capita do Estado para atender um número determinado de pessoas. A grosso modo, se faz uma pequena empresa de profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, pequenas empresas que juntam lá 5 médicos, 2, 3 fisioterapeutas, 4, 5 enfermeiras, enfim, formamos uma pequena empresa. A prefeitura, no caso, irrigada por verbas federais, lá no caso deles, das verbas centrais do parlamento, lá eles não disfarçam que o dinheiro sai do parlamento, lá é claramente dito isso, e tu recebe um per capita para atender uma determinada população de, por exemplo, lá o padrão é 25 mil pessoas. Então essa pequena empresa atende um bairro de 25 mil pessoas. E ela passa por avaliações anuais da população se o serviço está bom ou não. Se não está bom em 5 anos, tchau, vamos pegar outra. Então tu vê que é um sistema financiado ou pago pelo governo, mas que exige um gerenciamento privado. E funciona espetacularmente bem. Isso é um resumo, assim, resumo do resumo do resumo, mas é mais ou menos como funciona. E funciona em segmentos. Vai ter empresa de consultas e exames, a empresa de pronto-socorro, que encolhe muito, porque a de consulta e exame funciona bem, e a empresa de hospitalização, que funciona em camadas diferentes, vamos dizer assim. E isso, o que tu consegue com isso? Administrar o orçamento da saúde. Porque não tem, vamos dizer, bochechas de exame, bochechas de pronto-socorro, descontrole no hospital, porque são verbas encaixotadas, negociadas e avaliadas na sua qualidade. Então, tu tem que atender bem, de forma que ainda te sobra um pouco. Senão, nós vamos negociar com o outro. Então, é extremamente inteligente, extremamente prático. E resumindo, é isso aí, é exigir, mesmo com a participação do Estado, a competência, o cuidado do dinheiro como se fosse privado. Aí a coisa funciona. Bom, não vai faltar tempo, obviamente, só voltando ao livro. Onde se encontra o Bom, o livro, no momento, ele quem quiser, ele está na internet, está inclusive em livrarias de Nova York. Pois é, como é que foi em um minuto aí? Como? Como é que foi parar lá na biblioteca de Nova York? A Sulina é uma grande editora e providenciou tudo isso. Eu tenho e-book também. E fisicamente ele deve chegar em Erechim na semana que vem. Tá? Em Porto Alegre já tá circulando. Que bom. Quanto à biblioteca, só para aproveitar estamos lá com uma exposição sobre Machado de Assis. Então, quem for a Porto Alegre e gostar de Machado de Assis, tem coisas preciosas. É isso, meu amigo. Fica ali na Riachuelo, esquina com a... Logo ali na direção da praça. A rua da Ladeira ali. Isso aí. Não sei como é que é o nome daquela rua. Tá. Então tá, quero agradecer mais uma vez ao Dr. Alcides, cumprimentá-lo pelo trabalho, pelo lançamento, pelo sucesso lá. Nós vamos ter outras oportunidades, quem sabe a gente pode retomar essa viagem, ver o que né, vamos, assim que o senhor permanecer mais em Erechim, vamos conversar mais vezes. E também renovando aqui os agradecimentos ao Cláudio Honor, né? E também já fica o convite de quando a reforma tributária for retomada, a sua votação, a sua análise, enfim,
no Congresso Nacional a gente possa falar novamente. Hoje é importante que quem tem algum acesso a senadores possa ler o material e solicitar aos senadores algumas providências de melhoria. Muito bem, aqui mantendo as boas práticas, então aqui, muito obrigado e fique à vontade. À disposição aí, agradecemos a oportunidade, hoje a gente fez um super resumo, esperamos colaborar com a comunidade, sempre trazendo, né, como tu disseste, quando tiver o texto final, né, elucidando melhor, né? Que vai levar 2 anos aí. Porque... Eu acho que já jogou luzes importantes aí sobre o assunto. E, doutor Alcides, também muito obrigado, sempre muito bem-vindo. Obrigado, Di. Eu tenho um particular carinho por esse programa, por ter sido um dos fundadores do programa aqui. Então, eu sempre fico muito satisfeito, muito agradecido, meu querido amigo. Obrigado. Muito bem. Então, novamente, sinta-se também sempre convidado, né? E a todos aí de casa também estão convidados a prestigiar, a continuarem prestigiando aqui o painel. Muito obrigado a todos. Boa noite. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.